Essa é a parte 2 sobre a verdade presente. Ainda estamos analisando a primeira mensagem angélica, pois sem entender essa mensagem é impossível entender a segunda e, por fim, a terceira e última mensagem de Deus para nós, que é de fato a verdade presente para nossos dias. Paramos na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia é simplesmente fascinante. Primeiro precisamos entender que um dia em profecias é igual a um ano. Vemos isso em 2 versículos, em Números 14:34 e em Ezequiel 4:6. E dentro dessa profecia tem outra, a profecia das 70 semanas. Essa profecia das 70 semanas é mais fascinante ainda, pois ela aponta a data exata em que Jesus se manifestaria ao mundo pela primeira vez, fala do ano exato em que Jesus seria morto, fala o ano exato da morte de Estevão. E isso não deixa dúvidas nenhuma sobre a maneira correta de interpretação, que é um dia para cada ano, como já mencionei. Isso é simplesmente incrível. Deus não deixa nenhum detalhe passar batido, mas vamos analisar a profecia dos 2.300 anos. Guilherme Miller, ao estudar essa profecia, encontrou a data exata que deu início a essa profecia. Vemos isso em Daniel 9:25, que diz assim: Sabe e entende que, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, ainda em tempos angustiosos. Pois bem, no livro de Esdras, capítulo 7, versículos de 11 a 13, vemos que esse decreto ocorreu no ano 457 a.C. Tendo essa data, basta somar 2.300 anos e chegamos em 1844, o dia da purificação do santuário, que é o mesmo que dia do juízo. Para facilitar essa conta, basta subtrair 457 de 2.300 e você terá 1843. Mais um, que é o ano zero, temos então 1844. Agora precisamos olhar para o tabernáculo que Moisés construiu para entender isso. Muitas pessoas pensam que isso não é mais importante hoje. Mas, sem olhar para o tabernáculo, é impossível entender o plano da salvação criado por Deus. As pessoas pensam que o plano da salvação terminou na cruz, mas, de acordo com o santuário, a cruz é apenas o início. Quando uma pessoa entrava no santuário ou tabernáculo, a primeira coisa que ela via era o altar de sacrifício. Mas o que acontecia após o sacrifício? O sacerdote pegava um pouquinho do sangue do cordeiro e o levava para dentro do lugar santo para aspergir o sangue nas cortinas. E uma vez por ano, o sumo sacerdote é quem pegava um pouquinho de sangue do sacrifício e entrava no lugar santíssimo. A Bíblia é clara ao dizer em Salmos 77:13: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Então, sem sombra de dúvidas, quando Jesus subiu ao céu, ele entrou primeiro no lugar santo, realizando a obra do sacerdote, que era transferir os pecados do povo para dentro do santuário. E em 22 de outubro de 1844, como a profecia diz, Jesus assumiu a outra função, agora a de sumo sacerdote, e entrou no Santíssimo para purificar o santuário. Quando Jesus sair de lá, ele dirá outra vez: está feito, está consumado. E vai acrescentar: continue o santo a santificar-se ainda, e continue o ímpio a ser ímpio ainda. Nesse momento, as 7 últimas pragas cairão. As pessoas já estarão separadas para sempre em 2 grupos: os que têm o selo de Deus e os que têm a marca da besta. Não dá para esclarecer todos os detalhes em um vídeo tão curto, nem conseguir falar sobre o grande desapontamento e muitos outros detalhes que são importantes e que sem dúvida merecem ser citados. Mas, nesse vídeo curto, eu consegui apresentar para você o resumo. Há muitos conteúdos com muito mais detalhes sobre o que te apresentei aqui. Espero que você procure, pois vai ser bênção para você. E para concluir, o resumo do vídeo é a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Também vimos na primeira parte o que é temer a Deus e dai-lhe glória. E com tudo isso que vimos até aqui, percebemos que estamos no período mais solene da história. Muito em breve, Jesus sairá do santuário celestial para buscar o seu povo. Amém?
Se Deus me permitir, trarei a segunda e a mais importante, que é a terceira mensagem angélica, para a honra e glória daquele que é o nosso verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Criador do universo e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, junto com seu Filho e com o Espírito Santo. Que Deus continue te abençoando e protegendo. Que a paz de Cristo esteja sempre com você. Amém.